Olá para vocês, nossos espectadores, todos os seres vivos aí que estão nos vendo. Começamos mais um podcast, o IBCcast, o podcast da Igreja Batista Central de Fortaleza. Eu sou o Daniel e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito massa, sobre o trabalho que nós fazemos e construímos aqui na IBC por anos nas prisões, tanto dos R Prisões como o que veio antes. E o que é que isso tem a ver com Juntos, né? A gente está aí encerrando a nossa campanha Juntos nesse momento final de outubro e com muita gratidão por tudo que Deus fez no nosso meio, pelo impacto que Ele causou na nossa cidade e entre nós, né? Dentro de nós, buscando unidade e saindo da nossa zona de conforto, saindo de dentro da segurança da igreja para a gente alcançar a sociedade, para a gente transformar, para a gente evangelizar, para a gente impactar e mudar vidas. E trabalho nas prisões tem tudo a ver com isso, tem a ver com pessoas que muitas vezes a sociedade não olha, não se importa, mas a Igreja de Jesus se importa porque ela se importa com cada vida. E para a gente conversar um pouco sobre isso, temos dois convidados muito especiais. Um deles é o nosso mestre, o Senhor da Restauração, o nosso querido Bezerra. Se apresenta aí, meu amigo. Olá, muito bom poder estar aqui com vocês, poder falar para você que está aí nos ouvindo, não interessa onde você está, você de alguma forma está nos ouvindo. E eu sou o Bezerra, sou um discípulo amado aí de Jesus, que vivo um dia de cada vez um processo de restauração, tenho algumas lutas, em algumas áreas, com a depressão e tantas outras, mas eu celebro o dia de hoje, eu celebro um dia de cada vez e poder estar nessa mesa é poder celebrar a vida, é poder olhar para quem Deus é na minha vida e como Ele me trouxe até aqui. Então hoje é motivo de alegria sentar nessa mesa tão especial com esse amado irmão aí que também vai falar um pouquinho, né? Amém. E o amado irmão que vocês vão conhecer agora é alguém muito especial para a nossa igreja, uma pessoa que está marcada na nossa história, na história do Reino de Deus, na história da IBC, que é o João Batista. Meu irmão, um prazer te receber. Se apresenta aí, meu querido. Prazer é todo meu, amado irmão. Você que está nos ouvindo, saiba que Jesus Cristo é Senhor. Amém. Eu também sou um discípulo de Jesus, vivendo um dia de cada vez, com as minhas lutas, mas ciente que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem vencido por mim. Só por hoje eu estou bem, graças a Deus. Sou casado, 52 anos de casado. Amém. Tenho 4 filhos, uma esposa linda e belíssima que está aqui ao meu lado, também com 74 anos. E essa igreja foi o nosso amparo quando chegamos aqui pela primeira vez, querendo dar prejuízo aos crentes. E foi um prejuízo abençoado, porque até hoje nós estamos por aqui para a glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, vamos começar logo esse bate-papo. João, você falou aí, já deu uma pincelada aí bem rápida na tua história. Irmão, conta um pouco mais aí pra gente. Quem é você, o que é que você viveu aqui, como é que você chegou aqui e o que é que isso tem a ver com essa ideia de chegar nas prisões? Como é que a tua história se encontra com essa história de amar aquele que está preso? Eu vim de uma família muito humilde, uma família pobre, morando em uma favela, mas muito honesto, buscando crescer na vida, mesmo sem ter um apoio, principalmente dos pais. Nunca tive esse apoio dos pais, até porque eu não conheci meu pai. Eu conheci o meu pai de longe, as pessoas dizendo, aquele acolá é teu pai. Essa é a visão que eu tenho. Mas sempre trabalhando, botando água na casa das pessoas para ganhar um trocado a mais para ajudar minha mãe. Mas sempre estudando à noite. Eu mesmo buscava onde estudar, estudando e levando a vida. E no ano de 1970, ainda com 22 anos, eu fiz um concurso na Coels, na Conefor, que é a antiga Coels, que é a Coels. Eu passei nesse concurso e a vida ficou diferente. Eu comecei a trabalhar, ter uma posição melhor, mas eu não tive nenhuma
nenhuma informação sobre a minha vida, o que ia acontecer eu agora como funcionário público morando em uma favela. O fato é que no primeiro dinheiro meu primeiro salário que eu recebi da empresa, eu gastei dentro de um prostíbulo, um lugar chamado Farol, onde eu pude gastar quase que todo o dinheiro. Então, esse foi o início da minha vida, que foi bom e foi ruim. O fato é que, com o passar do tempo, eu fui aposentado pela Conafor, pela Coelce, por não ter mais a condição de trabalhar e conviver com as pessoas por conta do acúmulo de drogas que eu usava, e me perdi. E fiquei morando quase que por 10 anos dentro dos hospitais psiquiátricos, porque cheguei a uma condição de correr nu no meio da rua, me encortar todos, tentei ser suicídio na vida. Então foi uma vida muito sofrida, não só para mim, mas principalmente para minha família. Eu já era casado e não dei o melhor para minha família quando era para dar e quando eu tinha um bom salário. O fato é que a droga levou tudo que eu tinha na minha vida e eu não conhecia outro caminho a não ser as drogas, porque eu já tomava remédio controlado para não correr mais no meio da rua, nem tocar fogo na casa, nem brigar. Ou seja, eu me tornei um cara, fui atestado que eu era esquizofrênico e que não tinha mais jeito para a minha vida. E como é que tu... O que é que aconteceu depois disso? A Coelce e eu já tô curioso. A Coelce e o INSS se juntaram para me aposentar, porque eu não tinha mais condições fisicamente nem psicologicamente de trabalhar com as pessoas. E me aposentaram. E me aposentaram como esquizofrênico, ganhando um bom salário. E eu continuei ainda, mesmo depois de aposentado, eu continuei usando droga e fazendo algo mais que era até mexer nas coisas dos outros, naquilo que não era meu. E comecei a me envolver com pessoas mais do submundo do crime, e fui me degradando de uma tal forma que eu perdi o amor pela família, pelo mundo, pela minha própria vida, ao ponto de chegar aos 40 anos de idade. Eu cheguei aos 40 anos de idade e uma pessoa passou na minha casa, um irmão passou na minha casa e disse que eu era importante para Jesus. E eu não gostei daquilo porque nessa época eu já traficava, né? E quando ele passou, eu estava com uns garotão assim perto de mim, enrolando um cigarro para vender, né? Eu estava com quase 4 quilos de maconha para a gente enrolar, para ir deixar. Aí chamava-se os aviãozinhos que ia deixar a droga nos locais. E eu já era o cara, né? Eu já tinha o meu próprio plantio de maconha. E esse rapaz passa, chamado Antônio, e ele disse que eu era importante para Jesus. E passou a primeira, e passou a segunda, passou a terceira, e passou a quarta. E toda a vida que ele passava, ele dizia que eu era importante para Jesus, que Deus tinha um plano para a minha vida. Por conta dessa insistência do Antônio, e eu armei um esquema para matar o cara. Falei com toda a minha equipe. Gente boa, viu? Falei com a minha equipe e disse para eles que queriam um relatório da pessoa. Apesar dele morar perto de mim, mas eu queria um relatório, saber quem era verdadeira. Trouxeram o relatório e a minha intenção na minha mente era de matar essa pessoa, porque toda vida ele passava e charlava comigo. Você é importante para Jesus, você é não sei o quê, não sei o quê. E eu dizia para ele, eu vou entrar no céu com tripa e tudo, sai fora, meu irmão, não estou afim desses papos, não. Na época eu falava só gíria. O fato é que, uma sexta-feira, eu tinha ido para a praia fazer uma parada lá, e quando eu voltei da praia, e eu vinha completamente drogado, né? Mas firme, né? E eu disse para minha esposa, olha aí, comadre,
passa os panos aí e nós vamos chegar lá na igreja daquela figura. Uma conversa assim meio, ela ficou assustada porque o batista entrar numa igreja, eu era ainda batista, né? Uma igreja de crente, tá? Vamos lá. Trocamos de roupa, fumei mais acendi um cigarro, tomei um cafezinho. Os meus filhos tinham 3 anos, o Júnior estava com 3 anos e a Marjorie com 3 anos. Pegamos todos e fomos para a igreja. Pegamos o ônibus ali lá onde a gente morava, que era ali perto do Castelão. Como era o nome daquela rua? Aquela avenida? Alberto Craveiro. Silas Munguba, né? Antiga Parajana. Isso. Aliás, atual Parajana, né? Então saímos e pegamos o ônibus ali na avenida e parava lá no Cepro. Do Cepro para a IBC, que era a Palhoça, né? Que era a inauguração da Palhoça. Não, já no Querigo. No Querigo, né? Oswaldo Cruz 3401. E esse pedaço não foi muito legal, porque que a lombra já estava passando, mas nós chegamos lá. E eu chegar lá na igreja, e quando eu me deparei com um local muito bonito. E era um local que era prostíbulo, as paredes eram tudo preta, e de repente um local maravilhoso, assim, e aquilo me chamou a atenção, uma tenda de palha de carnaúba, né? E eu fiquei encantado com aquele local e disse, puxa, rapaz, que local agradável. E começou a chegar gente e tal, e o pastor Armando começou a... Sendo que eu lembro que o objetivo era assaltar, não era? Era ganhar os crentes. Inicialmente, porém, chegar ali era... quando eu chego, comecei a filmar, né? Comecei a filmar o povo e tudo, e fiquei muito satisfeito, porque eu sabia que ali só tinha gente rico, né? Todo mundo chegando de carro. Sabe que tudo. tinha o meu pai lá, que não tinha nem... Todo mundo chegando e tal, e eu filmando tudo, filmando e olhando e tudo, e botei na mente, poxa, é aqui mesmo, vou falar para minha turma e a gente vem buscar o que é necessário. O fato é que enquanto eu estou vendo o culto, e pastor Armando sobe lá e faz a sua pregação, não sei o que ele pregou, mas ele pregou, e cantou uma música, na hora, né? Cantou, chamava música, mas foi um hino. Se estás sozinho e nos teus caminhos não tens paz, não tens ninguém, e procuras encontrar algo mais em teu viver, e esse hino ele foi levando, e de repente eu comecei a viajar em cima desse som que eu estava ouvindo, e eu comecei a chorar. E um choro sem parar, e pastor Armando lá de cima perguntou, quem gostaria de sair hoje daqui transformado? E era uma sensação de leveza, uma coisa muito gostosa. E eu levantei as 2 mãos. Quando eu levantei as 2 mãos, eu ouvi uma voz, sai daqui, aqui não é seu lugar. E eu olhava para um lado e olhava para outro, mas naquela sensação, chorando, e vendo a minha esposa, os 2 filhos e a auxiliadora. E a auxiliadora dizia assim, o que o João Batista vai aprontar aqui? O Batista vai aprontar aqui hoje. O fato que naquele dia, o Espírito Santo de Deus converteu o meu coração. Amém. E naquele dia eu saí dali transformado. Foi no dia 21 de agosto de 1988. No dia 22, que era segunda-feira, era o meu aniversário de idade, 40 anos de idade. Eu sempre dizia para minha esposa, eu dizia para ela, olha mulher, quando eu completar 40 anos eu paro disso, tu bicho nojento, só quando tu morrer. Esse era o trato, né, que ela me tratava por conta do sofrimento que tinha, né? Mas o fato é que Deus tinha marcado esse encontro comigo, né? Que coisa, hein? E naquele dia... E ainda honrou a palavra dele sem ele nem esperar, né? Primeiro porque aquele homem que deu uma palavra para mim, que eu tinha intenção de matá-lo, ele profetizou dizendo que Deus tinha um projeto para a minha vida, que eu era importante para Jesus, né? E segundo, quando eu disse, mulher,
com 40 anos eu vou parar e tu, bicho nojento, só quando tu morrer. Então eu morri no dia Realmente 21. Você morreu naquele dia, né? Morri no dia 21 e ressuscitei no dia 22. Que eram meus 40 anos de idade. E como 40 anos de idade, então eu queria comemorar. E eu tinha muita maconha na minha casa, dentro de umas latas de leite ninho, e tinha muito Artane, que é um comprimido que é usado no subnucleino como nome, eles dão aranha, chama aranha, mas o nome é Artane. E eu tinha tudo isso, né? Então, deu vontade de eu fumar. E eu fui fumar e provoquei bastante. E fui fumar um cigarro e comecei a vomitar novamente. Mandei ela acender outro cigarro para mim, ela acendeu um cigarro e veio, a coisa foi, e ela disse, olha, você agora é crente, você não pode fazer mais essas coisas não. Aleluia. E aí eu fiquei pé da vida. Se for para abdominar e proibir de eu fazer minhas coisas, eu não quero mais ser crente não, e acabou isso. Nesse inteirinho, o irmão Aloysio e a irmã Iracema, que foram meus pais até hoje, que chegaram junto nos primeiros dias, porque a igreja naquela época, quando alguém aceitava Jesus, a gente ficava pelo menos 3 meses acompanhando as pessoas. E eles foram o casal que nos acompanharam. Que legal. E nos ajudaram bastante. Eu tenho todo orgulho santo pela vida do casal. Mas daquele dia em diante, a minha vida foi se tornando diferente, E eu fui sentindo do coração um desejo muito grande de conhecer a verdade. E logo no primeiro ano eu li a Bíblia todinha, e minhas Bíblias, elas ficaram todas molhadas, a Bíblia muito molhada. Eu não tenho essa Bíblia, eu dei de presente, mas ela é muito molhada, porque toda a vida que eu estava meditando, e eu chorava bastante vendo, especificamente o Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que falava a minha vida. Aquelas cartas falam até hoje da minha vida. E aí, houve uma reunião no Querigma para comprar e formar o Colégio Querigma. E eu fui o primeiro funcionário da Coelce, fui chamado para aguar o jardim e ficar no portão recebendo os alunos. E a minha esposa como funcionária da limpeza, né? Então, ali começou um processo da minha vida. Todo dia eu tinha pessoas para me falar de Jesus, falando, todo pai que entrava, toda mãe, toda pessoa que entrava no colégio, eles não saíam sem receber a palavra de Deus. Foi acontecendo, e nasceu aquele desejo muito forte no meu coração de eu falar isso para o mundo. Eu vivia ainda, porque meu pastor dizia sempre, João, calma, não está na hora. João, calma, não está na hora. E eu chorava bastante, porque eu queria dizer isso lá para fora, o que eu estava sentindo. O cara era mais ou menos 1 ano já de convertido, mas eu me sentia como se eu nunca tivesse tido um cara doente, mas uma sede, um tagarela, um cheio do espírito. Estava recuperando tempo perdido, né? Isso, e as coisas tudo diferente da minha vida, um amor muito grande dessa igreja, que foi uma das coisas que me motivou bastante, que me chamou, foi o amor verdadeiro, né? De me dar tudo o que eu precisava na época, que eu nem roupa eu tinha, né? E as coisas aconteciam e eu começava a entender como era que Deus agia através da oração. E lendo a palavra e trabalhando, ainda trabalhava, e quando foi um certo dia, a igreja me chamou e disse para mim, você vai ter meio período para você sair daqui de dentro e fazer o que você quer, falar de Jesus onde você queira. Aí foi um chororô grande, né? Muita alegria. Muita alegria, não, João? Aí desse dia em diante eu comecei a entrar dentro dos trem, dentro dos ônibus, dentro das favelas, dentro dos prostíbulos, nas bocas de fumo, em todas as bocas de fumo onde eu conheci, eu fui todinho.
Ninguém acreditava que eu era o negão, que eu estava me escondendo atrás daquele livro preto. E eu fui fazendo, e ele dizendo que aquilo era só o começo, mas e esse fogo todo o tempo foi. E eu colocava umas folhas de cartolinas aqui na frente e atrás, escrevia os versículos todinhos, saía nos motéis à noite, nos forró. Evangelismo clássico mesmo. Aonde tinha gente na praia. Então eu rodava tudo, dentro dos trem, eu levantava a minha mão e, gente, aí dava o meu testemunho, falava nas praças, eu botava uma caixa de som na Praça do Ferreira e tome zoada, passava quase o dia. Né? Então foi um momento muito gostoso. Aí em seguida, eu como visitava muito as bocas de fumo, e um desses tais foram presos. E ele foi preso no penal. E a dificuldade muito grande para entrar, pelo fato de que só entravam os familiares. Mas Deus abriu um canal e eu consegui entrar no presídio lá para visitar essa pessoa. Né? Então, visitei outra vez, e nasceu aquela chama, aquele desejo assim, muito forte. Aonde as pessoas não iam, era onde eu queria ir. O desejo de ir era dentro do presídio, né? Conhecer toda aquela galera que eu já conhecia, muita gente de fora, e agora eu estava dentro mesmo. João, vou te interromper aqui para ouvir um pouquinho o Bezerra, e aí a gente volta para entender como é que foi essa experiência do presídio. Okay. Vamos pro nosso começo. Não, brincadeira. Bezerra, cara, por mim já podia acabar o podcast, mas... Me identifico, acompanho. Mas tem que ouvir o Bezerra. Não, tô brincando. O Bezerra é um cara muito especial para mim também, uma pessoa que eu admiro demais. E eu sei que você também tem uma história de transformação que tem uma conexão aqui com a IBC. Me conta um pouco aí, cara, como é que foi a tua história? Como é que tu chegou aqui também? Eu vou pegar do início também, né, Joãozinho? Eu sou um cara nascido no meio do mato, né? Eu sou um cara do sertão. Pra você ter ideia, com 8 anos de idade eu corri com medo de uma moto. Nunca tinha visto uma moto na vida. E meu pai tem algo muito lindo na vida. Somos 7 irmãos. E meu pai falou... Eu lembro dele falando um dia que ele não ia deixar nenhum dos filhos analfabeto. E a primeira coisa que ele fez foi sair de lá dentro dos matos, veio para Horizonte e começamos a estudar do jeito que dava. E quando ele viu que não tinha mais condições, ele nos manda para Fortaleza. Mas a gente tinha um objetivo: trabalhar e estudar. Então, assim, vinha para casa de alguém, mas tinha que trabalhar e estudar. E eu vim morar com um tio, que esse tio morava com os frades capuchinhos, ali na Igreja Coração de Jesus. E eu fui ajudar esse tio e eu estudava na escola dos frades. Quando meu tio morreu, eu acabei assumindo o trabalho dele. E foram 25 anos trabalhando com os frades capuchinhos. Mas nesse tempo, tive a oportunidade de conhecer alguém que me apresentou à Igreja Batista Central. Um casal muito lindo, que esses dias eu estive com eles, que é a Tati e o Beto. Foi esse casal que Deus usou para investir na minha vida, né? E eu fiquei muito admirado com o tamanho da tenda. Isso já foi na tenda, eu sou fruto aqui da tenda, né? Então já fiquei muito admirado com tudo aquilo. E ela aproveitou e jogou a isca, né? Por que você não vai conhecer? Eu li no jornal, ela me pediu o jornal e eu li. Por que você não vai conhecer? Aí saiu a tenda no jornal, foi? Foi, saiu a tenda no jornal. Foi na época que ela começou a ser aqui? Isso, em 2003, outubro de 2003. E aí no segundo domingo, nós começamos com a campanha, o Caminho da Restauração, né? A IBC começou com o Caminho da Restauração. Quem diria só um negócio que você estaria no jornal falando sobre a IBC, né? Como você teve mês passado. Mês passado, né? Exatamente. Né? Aliás, esse mês, eu acho. Foi bem no início, né? E aí, então, aquilo... Eu peguei aquele jornal e comecei a ler, uma igreja grande, estacionamento grande, e aquilo foi tomando conta de mim, que eu lembro quando o João... E ela, menina muito simples, muito sábia também, nós fazíamos cursinho juntos, e o esposo ia no final buscar, a gente ficava conversando e tal, e ela disse: por que você não vai domingo? E aí eu peguei o carro lá dos frades, né, e vim visitar a tenda no domingo. Trouxe minha esposa, e ali eu me apaixonei por tudo, vivi toda a série o Caminho da Restauração, assistindo domingo após domingo, e no último dia da série, era como se algo me faltasse. Na hora que o pastor fazia um apelo ali, eu segurava aqui as mãos. Não, eu não quero, eu quero, mas não quero. Eu quero esse negócio, mas
tem algo que não me deixava, né? E eu lembro que no outro domingo, o pastor José Edson falando sobre família, pregando sobre família, quando ele fez o apelo, aí eu fui igual ao João, eu senti realmente, é isso, Deus está. E aí eu tomei uma decisão por Jesus, e isso foi em 2004, e isso começou a mudar a minha vida. Começou a mudar, e em 2004 eu passo na universidade também. E vem um momento difícil na minha vida na universidade, que eu fui cursar História. E para mim, até então, a História era história factual, eram as datas. Eu achei que eu ia... Quando eu cheguei lá, que eu vi que tinha que ler os pensadores, que tinha que ler Max Weber e tal, eu disse, meu Deus, eu não consigo ler, eu tenho muita dificuldade com leitura. E aí veio uma depressão pesada, mesmo eu caminhando na igreja, passei a tomar remédio e tal, abandonei. Isso aí trabalhava lá com os frades? Isso, né? Eu trabalhando com os frades, né? Abandonei a faculdade, depois voltei já tomando remédio, e eu dizia que o CR, né, que é esse programa que hoje eu faço parte, não era para mim porque eu não era doente. Mas em 2007 foi o ápice da história, quando eu tirei 1,5 numa prova onde eu precisava de 8. E aí eu disse, não tem jeito, vou resolver minha vida. Foi quando eu fui para um terminal para tirar a vida, né? E ali eu decidi pedir ajuda. Liguei para um padre, amigo meu, e ele me ajudou a sair dali. Isso era uma quinta, e na sexta-feira eu fui para o CR. Fui conhecer... Eu lembro que tu me contou já essa história, que tu ligou pro padre, o padre disse, vá lá para IBC, não foi? Isso. Vá lá pro CR. Aí eu quero você amanhã lá, não porque foi? eu já tinha uma caminhada com a igreja, né? E eles não tinham como me dar aquele apoio naquela hora, né? E eu fui conhecer, fui pro CR, fui para uma sala de homens que lutam com depressão, e ali eu entendi que tinha jeito sim, que era possível viver um dia de cada vez. Entrei de cabeça no processo e fui crescendo, isso em 2008, 2007, 2008, 2009 eu já estava voluntário. A sexta-feira para mim já fazia parte, e aí o padre dizia isso, ele sabia do meu processo depressivo. Então quando chegava a sexta de manhã ele já dizia, hoje tem, né? Hoje você vai, né? Então eles me ajudaram muito, e eu fiquei com os frades até 2010, que aí é quando vai entrar a minha história com o sistema. Então eu passo a fazer parte do CR, e em 2010, segundo semestre de 2010, eu recebo um convite para vir tempo integral para a IBC, porque iria iniciar um projeto no sistema prisional do CR, porque até então o João vai contar essa parte depois, o João já tinha feito, mas eu era a pessoa que estava sendo observada para... Estava começando CR Prisões. Prisões, nesse momento. Só que eu tinha muito medo de cadeia, eu tinha medo de passar até na porta da delegacia. E eu digo, como assim? Como é? Aí Deus gosta de chamar as pessoas, né? Que... logo as pessoas que têm mais medo, que é para ele usar da forma que ele quer, e para a gente saber que a gente é fraco e ele que é forte. Ele é que é forte. E isso eu já estava vivendo um processo lindo de restauração, a depressão já estava sem medicação, já estava vivendo esse processo, falava do CR para todo canto. E aí foi uma semana de decisão, uma semana de luta, porque eu tinha 25 anos naquela empresa. Então, assim, vim para a IBC, algumas pessoas me dizem, cara, você não vai demorar lá, você está quase aposentado. Então, muitas vozes, e na quinta... Então tá quase aposentado faz tempo, viu? Então, na quarta-feira, eu cheguei para a pessoa que tinha me convidado, cheguei para o Nelson, cara, não consigo tomar a decisão. E ele disse, cara, vamos orar. E a decisão que você tomar, aqui, se for verdadeiro entre você e Deus, essa é a melhor. O teu sim e o teu não tem o mesmo valor. E aí oramos, e eu já criei aquela coragem de chegar na quinta-feira, bem cedo, no meu chefe. Primeira coisa que eu fiz foi bater na porta dele. E quando ele abriu, ele disse, o que você quer? Você quer as contas? Eu disse, como assim? O cara não sabia de nada. E aí eu entendi Deus confirmando, me trazendo para cá. Mas mesmo assim, como ir para um presídio? Como ir para dentro de um presídio? E é aqui que entra a história do João Batista na minha vida. Eu já o conhecia, mas assim, da gente se encontrar e tal, mas não tinha... E eu comecei um trabalho no presídio militar com o Nelson, e logo em seguida nós fomos chamados para fazer um trabalho no IPPO2, e foi quando o João, que já estava há um bom tempo ali, Deus guardando ele ali, dizendo, João, vou segurar você um pouquinho aqui. Foi quando o João foi desafiado a vir fazer o trabalho nos presídios. E aí tinha o Bezerra com a teoria do CR, mas não tinha nada de prática, não vivia nada, não sabia nem o que era uma cadeia. E tinha o João que tinha a experiência, Jesus tinha colocado o João ali. E eu lembro que as minhas pernas tremendo na entrada do IPPO, o João orou, e eu lembro dessa oração, o João colocando aquele projeto diante de Deus e dizendo, Senhor, se for da tua vontade,
que a gente entre aí. Se não for, Deus, que a gente volte e volte feliz, porque nós viemos até aqui e fizemos o trabalho. E aí fomos entrando, e quando eu botei o pé dentro do presídio, eu me senti em casa. Aquilo que o João falou, quando ele foi visitar a primeira vez, eu me senti em casa. Esse cara aqui é minha família. Então me apaixonei por aquele projeto, aquela oração que o João tinha feito, e todo aquele medo sumiu. E eu fui entrando no IPPO, que é um presídio grande, e fui falando com os internos como se eu já os conhecesse há muito tempo. Então o meu início de história no CR foi esse, de chegar com depressão, e do CR Prisões, CR Presídio, foi esse de fazer um trabalho, primeiro no militar e depois ser convidado para o IPPO, e eu como sozinho, como e só. E aí Deus me manda o João, Deus traz o João de volta, que tem... O João me dizia assim, Bezerra, aqui as paredes falam, Bezerra, aqui as grades falam. Então tudo que eu aprendi foi Deus usando o João Batista para me mostrar como fazer um trabalho dentro do sistema. Então assim, ele é meu pai, ele é meu professor, ele é meu irmão, ele é meu amigo, porque assim, eu sou grato a Deus, porque eu tenho certeza absoluta que eu não teria feito nada e nem faria ainda hoje dentro do sistema se Deus não coloca o João na minha vida naquele dia. Então só gratidão pela tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Pois então vamos descobrir como essas histórias se encontraram, né? O João, continua aí, cara. Como é que foi esse processo, então? Entrou no presídio a primeira vez, visitou aquele cara lá. E como é que disso construiu até chegar aonde o Bezerra chegou? Te encontrando. Ano 89 para 90 foi quando realmente eu senti o desabrochar, assim, o desejo, a vontade. É aqui que eu quero fazer, e eu vou querer conhecer todos os presídios. Então, conhecendo o IPPO, o penal Paulo Sarazate, que era um presídio na época, só dos condenados, na época de 90, só dos condenados. Então, aquela história que eu falei do rapaz que eu fui visitar lá. Então, na visita com esse companheiro, então eu me identifiquei totalmente. De lá, eu comecei a desenvolver todo um trabalho, onde eu tive a oportunidade de sentar de frente para o Mainha. Hoje ele é falecido, mataram ele, a Tenente Geovaldo e tantos outros presos, que eu tive a oportunidade de pregar para todos eles. E dentro do próprio presídio, eu fiz um grupo de 42 homens, 42 internos. E levei tijolo, levei cimento para a gente fazer o nosso... todo o local lá onde a liderança do presídio me autorizou a fazer isso. Então a gente fez tipo assim uma capela, um negócio lá. Fizemos e começamos um trabalho. Então, saí do IPPS e fui para o IPPO 1, depois do IPPO 2, depois o manicômio judiciário, depois a Auri Muracosta. Então, rodei todos os presídios e conheci muitas histórias, muita dificuldade dentro. Não, eu esperei 14 anos para que Deus mandasse uma equipe para trabalhar comigo, porque nos primeiros anos muita gente foi conhecer empolgado pelo que eu falava, muita gente ia visitar, ia aqui empolgado, mas só ia a primeira vez, depois particularmente disse, não é o meu ministério, não é o meu ministério. Mas eu nunca abri mão, continuei indo sozinho em todos esses presídios, era quase que a semana inteira que eu ia para os presídios, porque cada dia eu ia para um presídio diferente, né? No tempo do Dom Luiz Lochade, foi interessante, que quando sequestraram o Dom Luiz Lochade, eu conhecia todos aqueles presos, e nesse dia a minha equipe já estava pronta para a gente ir para o presídio, aí eu amanheci com a garganta tapada. Deus não permitiu, fez qualquer coisa, e eu não fui para esse dia para o presídio. E eles pegaram um dos irmãos e ficou lá como refém também no momento, né? Até aqui um irmão que eu já tinha levado, ele dentro do presídio, deram droga para ele. Eu disse, olha, não toma o café daqui, não toma o chá, não toma água, não toma nada. E ele foi sozinho uma vez e tomou um cafezinho, e esse café ele não soube mais sair de dentro do presídio. São histórias que, né? Então, rodei todo esse presídio durante 14 anos, né?
Aí chegou um dia que eu não aguentei mais. Então, voltei para a igreja e comecei um trabalho interno. E em seguida veio justamente o chamado do Nelson para recompor a equipe desse novo projeto que ia nascer nos presídios. Eu até brinquei com ele e disse, rapaz, depois de 14 anos, né? Então, foi um processo longo, mas um processo muito bonito, porque a palavra de Deus não volta vazia, né? Eu sempre tinha o desejo de que esse ministério ele crescesse dentro dos presídios, porque o próprio Jesus diz que é bom quando você vai visitar, é bom quando você vai dar algo para aqueles que não merecem, né? Nós aqui não merecemos nada, mas o privilégio de poder falar de Jesus, felizes os pés daqueles que proclamam a paz, né? Então Deus pega homens, mulheres, pega a igreja, pessoas tão sofridas, muitos deles, assim como eu, e joga dentro de um presídio e a gente sai de lá tão sábio e entra em cada buraco. Tem um presídio no IPPO, no Penal Paulo Sarazate, existe um outro presídio dentro, que é o Selva de Pedra, e lá só entrava mesmo os presos condenados, ficava lá mesmo de molho, negócio muito feio. E eu entrava lá, além de fazer todo o trabalho, eu entrava na Selva de Pedra, dentro de um quadrado de 3x3, 2x2, eu entrava lá, eles fechavam o portão e eu ficava lá junto com os homens. Né? Só Deus mesmo para me sustentar, e eu sentia a presença de Deus. Quantas vezes os presos olhavam para mim, diziam que eu não olhasse para eles com aqueles olhos, né? Ele dizia que odiava a minha família, que não gostava de mim. Então, uma coisa muito difícil, mas também muitos frutos, muito fruto. Uma das vezes eu cheguei e tinha 6 homens jogando baralho. E quando eu disse bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, eu chamava todos eles de irmão. E ele estava jogando, aí ele disse, o que está pegando, meu irmão? Eu disse, eu vim aqui orar por vocês. Quando eles levantaram a cabeça, os olhos dele era uma tocha de fogo em cada olho deles. E eles lá, era um baseado rodando aqui na mesa, ó, um baseado da grossura de um charuto, rodando aqui na mesa, jogando. E aí o chefão lá fez assim, ó. Aí eles pararam, eu preguei a mensagem, abençoei, orei, fiz o apelo, e um deles se levantou e disse, a partir de hoje eu quero ser Jesus, eu quero ser crente. Então dali começou uma nova história, e esses homens foram pregando lá dentro, e o trabalho foi aumentando, eu fui me tornando um cara bastante conhecido, porque o Penal Paulo Sarazate é um presídio muito grande, e eu comecei a levar merenda, roupa, e eu digo, eu só tenho uma forma, como Paulo fazia, e ele ensina na sua palavra, se fazer pobre como os pobres, e rico como os ricos, e ter um linguajar, já que eu tinha vindo do mundo, eu tinha um linguajar idêntico dele, e eu fui conversando, e eu ia passando pelas celas, dizer, aí meu, esse camisão aí para passar teu frio e tudo. Aí eu jogava um camisão para um, camisa para outro, uma calça para outro, uma bermuda para outro, um café para um açúcar para outro, um suco para outro, e eu fui fechando o círculo. E de repente eu me tornei uma pessoa assim, muito conhecida dentro do presídio e respeitada. O fato é que foi um trabalho que deu certo, porque foi de Deus. Amém. E até hoje eu sou muito feliz assim, por ter criado esse ministério social dentro dos presídios. Mas não foi fácil. Glória a Deus. Terminou todo esse processo dos presídios e eu não conseguia mais entrar porque eu entendia que Deus tinha algo para mim. E Deus me trouxe de volta para a igreja e foi aonde eu criei o Projeto Graça, né? No Dendê, um local muito feio, muito horrível, e a gente em 2021, eu e auxiliadoras criamos o Projeto Graça, um projeto que
Foi muito bonito, deu muito fruto. Depois do Projeto Graça, a gente foi desafiado a criar um projeto aqui na IBC, e criamos um projeto aí, na época chamava-se Casa Verde, e a gente começou um projeto aqui, e eu entrei dentro dessa comunidade aqui, a igreja estava próxima, estava já para vir para cá, a tenda, né? E eu vim preparar o povo para que a igreja, quando chegasse, o povo já está, né? E foi uma época que a gente recebia muitos panetone, né, de cortesia no final do ano, e eu saía com carro de mão dentro dessa comunidade distribuindo panetone, falando do amor de Jesus e preparando. Eu e o auxiliador, a gente até já dormia aqui na casa dos irmãos, dormia aí na Casa Verde. A gente criou um projeto muito bonito, e que durante a semana a gente ficava toda semana aqui, e a gente fazia sopão e dava cesta, e era muito animado. Muita gente veio, muita gente aceitou Jesus, inclusive temos muitos filhos espalhados e funcionários da igreja dessa época da gente. Então, foi um momento assim muito gostoso. Mas voltando aqui um pouco, quando eu voltei pela segunda vez para o presídio, que conheci o Bezerra verdadeiramente, de estar com ele, com a equipe, começamos um trabalho, e foi uma outra época, né? Outro momento de trabalho muito gostoso, porque agora eu tinha uma equipe, eu sempre comentava isso, agora a gente tem uma equipe. Orei há tantos anos, né? E depois de 14 anos, Deus manda uma equipe, e que tem sido uma bênção, e que é o Celebrando Restauração, e é onde eu faço parte, para a glória de Jesus. Tem algo, Daniel, que eu estava até comentando com o Daniel antes, João, é que assim, você viu que o João falou do estilo de evangelismo dele, né? Era aquele que ele ia, pregava pro cara. É pra cima mesmo. E o cara se converteu. E o CR tem essa metodologia do passo a passo, do processo de restauração e tal. E o João veio em obediência ao pastor, em obediência ao convite, mas ele pedia que Deus confirmasse isso para ele. Porque esse não era o estilo de evangelismo do João, então, né? E o João entrava comigo no presídio, orava, chorava, saía dali chorando, pedindo a Deus para confirmar se era aquilo mesmo. E eu nunca esqueço disso, cara. Um dia o João, depois ele vai contar essa história, ele fazendo uma lista que nós temos no CR, quando a gente chega num determinado dos passos, a gente tem uma lista das nossas imperfeições. E o João fazendo aquela lista dentro do IPPO2, o João deu um grito assim, que aquilo foi transformador, porque ali ele se identificou com o projeto. E eu vou pedir para ele contar essa história, que ele conta melhor do que eu, como é que foi aquele... Até então ele pedia para Deus confirmar, e Deus confirmou naquele dia, cara. Era uma... dentro do livro, tinha 61, parece que era 61 perguntas sobre a respeito do caráter do Senhor. Então, quando eu li todas as 61, eu me identifiquei com todas as 61. Me identifiquei. E dei um grito muito grande, um grito de libertação. E naquele dia foi assim, algo muito diferente na minha vida, algo estranho na minha vida. Eu acho que foi naquele dia que eu nasci de novo, certo? Porque crente eu já era, mas então nasci de novo. Nasceu de novo. De novo, isso. Por ter entendido aquilo que Deus tinha para a minha vida e queria para a minha vida. Então hoje eu entendo que Celebrando Restauração dentro do presídio funciona. E a minha oração sempre é que nunca Deus deixe que a igreja entre dentro daquele mundo, porque é um mundo onde os homens choram e a mãe não vê, não escuta. É um local completamente diferente. Fizemos aqui a igreja fez uma programação de deixar colchão para os presos, então foi um falatório negativo muito grande, mas as pessoas não sabem, né? Ali é o que Deus manda fazer, né? Quando me visitar, dá. Então, dividir o que você tem. E a igreja levava o melhor. Além de levar o conforto, levar o colchão, levava a palavra, né? De conforto para aqueles homens. Então, sempre bateu muito forte, pulsou muito forte a questão do ministério dentro dos presídios, né? Mas a felicidade veio depois que teve um grupo total. Mas até aí eu nunca abri mão.
Ah, Graças a Deus que você plantou uma semente que frutifica até hoje, né? glória a Deus, glória a Deus. Muito importante. Quando eu entendi verdadeiramente que Jesus tinha um plano na minha vida e que eu me senti um homem completamente diferente, ó, eu tive 42 internamentos em um hospital psiquiátrico e a medicina disse que eu não podia mais tomar, nunca mais podia deixar de tomar aquela medicação, né? E eu, nos pés de Jesus, eu me tornei um homem de oração e um homem de fé, né? Até que eu sou conhecido como o João da fé, né? Homem de oração. E o fato, meus irmãos, é que eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei por tudo isso que eu fiz, eu me entreguei de corpo, né? E alma às mãos de Jesus para que Ele me usasse de uma forma assim muito especial. Então, o Celebrando Restauração, ele faz parte da minha vida também, né? O retorno de tudo isso, depois que você chega o seu tempo, que você tem que se aposentar, né? E me sentindo um homem completamente diferente, né? Depois de tantas coisas que passei, eu fui ao INSS e cancelar minha aposentadoria. Eu tinha um salário bom, né? Com complementação e tudo, total. E eu fui ao INSS porque eu orava pelos médicos que me acompanhavam, porque eles não acreditavam que Jesus tinha me curado. Inclusive, um desses médicos aceitaram Jesus, ele e a família. E nesses intervalos, então, eu cancelei a minha aposentadoria. E eles disseram que agora o João Batista está doido mesmo. Porque ele não quer mais aposentadoria e ele quer viver desse, que ele fala aí, eram uns 10 médicos assim, numa mesa muito grande, ele dizia, ele agora não quer mais dinheiro não, ele agora vai pregar o evangelho que Jesus quer que salva, né, João Batista? Aí eu confirmava, né? O fato é que nesse inteirinho eu cancelei a minha aposentadoria porque eu não admiti de forma alguma de ser incompetente, de ser... eles tinham me aposentado como esquizofrênico e eu não era esquizofrênico. Mas verdadeiramente, cientificamente, eu era, porque eu me cortava todo, eu quebrava as mãos com pedra. Estou vendo as marcas aqui. Aqui, né, quebrado com pedra, né? Tentei ser suicídio, toquei fogo na casa. São coisas que só Deus, né, para explicar uma transformação. Isso. Dessa. Só Deus poderia fazer uma transformação dessa. Mas eu deixei a mensagem lá para ele, cancelei a minha aposentadoria, porque o que eu queria mesmo era pregar o evangelho. Eu queria evangelizar. E aconteceu. Eles cancelaram e eu fiquei sem. E aí Deus usou a Igreja Batista Central para cuidar de mim e da minha família até hoje, para a glória de Jesus. Que lindo. Sou homem feliz. Sim. Foi legal que ele falou de um versículo, e esse versículo acho que ele está atrás da tua blusa, né? Tá. Estive preso e me visitaram. Eu não lembro agora qual é a referência dele. Mateus... Tu vai ter que olhar, Daniel, ó. Mateus 25:36. Mas, lembrando disso, cara, me fala assim... Por que, afinal, que até hoje tu faz isso? Por que tu aceitou esse desafio? E por que amar pessoas que quase ninguém se importa de ir lá? Eu tenho um histórico familiar de alguém da família que se envolveu nesse mundo. E eu, durante muito tempo, só julguei. Só apontei, só dizia que não tinha jeito. E quando eu tenho esse contato com esse mundo, que eu me apaixono e vejo o João vibrando com cada pessoa, era um, era dois, eu vou me apaixonando e aí eu trago para mim algo que eu digo até hoje, que eu só vou dentro do sistema prisional porque eu só vou até o dia que eu acreditar que aqueles homens têm jeito. No dia que eu for lá só para fazer um trabalho, eu não vou mais. Então eu sou criticado, então assim, o que me faz voltar lá é acreditar realmente que tem jeito, tem mudança, porque eu tive.
Eu passei a amar aquele meu familiar que eu antes dizia que eu não ia amar nunca, não ia conseguir amar nunca. Eu passei a amar, eu passei a cuidar. E tem uma frase que eu usei em uma plenária, em um momento, um seminário que eu participei, e quase que eu apanho nesse dia, que eu estava num auditório com quase 200 pessoas e estava ali o secretário de Justiça, tinha várias pessoas e me convidaram para fazer parte desse time. Cara, o que eu vou fazer no meio desse time, né? Então os caras falando de justiça restaurativa, falando de paz, falando disso, cara, eu tenho que trazer algo que Deus faz comigo para tentar falar. E eu comecei com uma pergunta. Eu disse, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu tenho certeza que a maioria concorda, ou todos vocês concordam. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu vou dizer para vocês que eu acredito nessa afirmação e eu quero dizer para vocês agora. Aí eles ficaram sérios, assim, o auditório todo. E eu disse, bandido bom é bandido morto. Todo mundo parou assim, olhando para mim. Porque como assim? O cara trabalha dentro dos presídios, está dizendo que bandido bom é bandido morto? Digo, cara. Porque o bandido que existe em mim, ele tem que morrer todo dia. Para que eu possa me transformar, para que eu possa mudar. Amém. Então esse bandido morre diariamente. E aí Deus me dá a oportunidade de É como cuidar. o João falou, né? Naquele dia morri, né? Morri, né? Então, e aí o pessoal entendeu a mensagem, né? E eu pude falar a partir dali. E um dia eu trabalho dentro do sistema e eu trabalho fora, com um grupo de pessoas que cumprem pena aqui na igreja. E um dia eu citei essa frase, contextualizei, mas um deles não entendeu. E aí durante a semana toda ele disseminou no grupo que eu estava dizendo que bandido bom era bandido morto. E quando eu cheguei aqui na igreja, eles estavam com um motim para me pegar. E aí eu tive que explanar tudo. Deus exatamente o contrário. Né? Deus me deu sabedoria e dizer, cara, esse bandido sou eu. Eu morro todos os dias, eu me mato, mortifico todos os dias, para que realmente eu possa alcançar outros, Deus possa me usar para alcançar outros. E realmente eu hoje sou apaixonado pelo sistema. Eu fico aqui no escritório, tem dia, se eu passar o dia no escritório, eu saio super cansado. Se eu passar o dia dentro do sistema, dentro de um presídio, cara, eu chego aqui pulando. É natural, é o que Deus faz, me move, né? Então hoje o CR, hoje nós estamos ainda dentro do sistema prisional, de uma forma mais reduzida, mas fazendo um trabalho específico. Nós estamos dentro do sistema socioeducativo. Acabaram de fazer uma turma, não foi? Com 50 homens. 50 homens. Deus nos deu um público diferenciado. Nós trabalhamos com pedófilos e com feminicidas. Aí é que ninguém mesmo quer. Se já não quer ir no presídio, imagina para tratar com pessoas de crimes sexuais. Né? Quando nós fizemos o apelo, que era servir no presídio, veio muita gente conversar comigo. Quando eu dizia que era para trabalhar com esse público, aí o pessoal dizia, Bezerra, então não dá para mim. Então vou deixar para outro momento, né? Mas Deus separou 7 homens, que nós chamamos de os improváveis, né? Cada um diferente, e nós fomos durante 8 meses para dentro do sistema, para dentro do presídio, trabalhar com esses 50. E hoje nós temos um documentário, hoje nós temos histórias de vida transformadas desses homens. Amém. Homens que compreendem, homens que pediram perdão às suas vítimas, homens que... Então, assim, foi muito lindo. Estamos dentro do presídio feminino, iniciando um projeto desse também. E dentro do sistema socioeducativo com os adolescentes. E quando eu vou trabalhar com adolescente, o que eu falo para eles é, quando eles descobrem que eu trabalho no sistema de adultos, eles em Deus têm seus líderes lá dentro, têm seus deuses, né? Bezerra, fulano tá lá, ciclano tá lá. Cara, não queira saber. O que eu venho aqui falar para você é que você não precisa chegar lá. Você pode colocar um ponto final na tua história aqui. A tua história aqui pode ser tua última vez dentro do sistema, e você pode até voltar. Aí ele olha para mim assim, dá aquele sorriso, você pode voltar, mas voltar de amarelinho, voltar junto comigo para falar de Jesus. Então hoje eu sou grato, sou apaixonado. O meu familiar hoje está bastante transformado, Deus tem feito um mover na vida dele. E eu lembro que um dia eu disse para ele, cara, eu não concordo com nada que tu faz, nada, mas eu quero te amar. Quero te amar, e no dia que você pedir ajuda de verdade, eu quero poder te ajudar. E no dia que ele me pediu, eu cheguei junto, a ponto de ontem poder celebrar o aniversário dele, poder orar com ele ontem, poder celebrar a vida, poder ver ele curtindo a neta, que antes eu olhava para ele e eu dizia que não ia ver ele chegar ele não vê nem a filha crescer. E ontem eu pude ver ele com a filha e com a neta no braço. Então, é acreditar nesse Deus que transforma, é acreditar que tem jeito sim, até o último minuto, como aquele ladrão teve quando clamou ali ao lado de Jesus. É acreditar nessa mudança que me faz, que me move, que me faz continuar firme aí, sabe?
continuar dizendo eis-me aqui. Né? Amém. Cara, eu fico pensando nisso, tudo que vocês compartilharam aqui, penso no amor de Jesus. Nessa passagem aí de Mateus, ela fala: eu estive com fome, vocês me deram de comer, com sede me deram de beber, fui estrangeiro, vocês me acolheram, estive preso, me visitaram. E aí as pessoas perguntam: quando é que a gente fez isso pra ti, Senhor? Ele disse: quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos, né? Aqueles que ninguém se importava. E assim ele foi, né? Ele não foi aquele que escolheu apedrejar a mulher adúltera que cometeu um crime, né? Naquela sociedade. Ele foi aquele que disse: não, agora o que nós cremos não é nisso, né? O bandido bom é o bandido restaurado, né? E a vida com Jesus é a vida em que, através da salvação, o nosso velho homem morre e surge um novo, né? E eu tive a oportunidade de ver os testemunhos nesse documentário que vocês produziram, né? Dos presos e das pessoas que visitaram. Eu me lembro muito do testemunho do Leonardo, eu acho que ele fala assim: isso. É impressionante como eu entrei no presídio e encontrei liberdade. Porque eu fui lá falar com as pessoas sobre Jesus e eu saí transformado, eu saí diferente do que eu era. Porque ali você encontra inúmeros sofrimentos e você encontra pessoas arrependidas e você encontra a presença de Deus, né? Como o João falou, chegou lá no meio daquele lugar em que ele é colocado ali no cubículo com pessoas perigosas, sem ninguém para proteger, e ele sente a presença de Deus. Porque esse é o nosso Deus que está em todos os lugares, né? Amém. E eu acho que assim, o que a gente vai aprendendo nos últimos meses é que a gente tem que sair da zona de conforto e ir para fora para trazer Jesus para onde ninguém mais quer levar, para trazer esperança, para trazer amor, para trazer auxílio, né? E isso é o que eu aprendo com vocês. Eu acho muito massa ver a história do João, o que ele construiu. E aí o Bezerra, que já está aqui há muito tempo, e para muitos de nós é uma referência, mas recebeu do João, recebeu do Nelson, né? Então essas histórias se conectaram. Aí eu olho para minha esposa, a Gleice, que também é do CR, que já passou muito tempo indo para presídio também, que recebeu, absorveu do Bezerra. Então é um círculo virtuoso de pessoas alimentando e construindo, e eu creio que isso vai dar frutos por muito tempo ainda, porque é para glória de Deus, né? Para glória de Deus. Amém. A gente precisa encerrar aqui o podcast com muitas emoções aqui, né? Queria deixar a oportunidade, se vocês quiserem dar algum recado final aí para quem está assistindo, alguma palavra final de encorajamento, ou alguma coisa que vocês queiram compartilhar para a gente fechar. Deixar com o Joãozinho, depois eu só... Eu quero agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui na igreja, compartilhando de tudo aquilo que Deus fez através dessa igreja na minha vida. Eu sou um homem muito feliz, eu sou um homem muito abençoado e dou graças a Deus pela Igreja Batista Central, que foi uma igreja que eu cheguei aqui só aos pedaços e ela cuidou de mim e cuida de mim até hoje. Criei a minha família toda na Igreja Batista Central, tenho 2 filhas que moram fora, todos casados, são 4 filhos, 3 mulheres e 1 homem, hoje são todos felizes. Eu sou muito feliz por estar aqui e por tudo que aconteceu na minha vida. Glória a Deus, sou grato a Deus pela minha amada esposa, auxiliadora, minha companheira, porque todo o meu ministério foi sustentado por ela. Mulher de oração, que dá para Deus o tempo dela durante a madrugada, orando a Deus, e até hoje ela tem sido assim. E nós somos um casal muito feliz, muito abençoado, e queremos agradecer a Ele pela oportunidade. Deus abençoe a vocês, a cada um daqueles que estiverem ouvindo, e repetir o que eu falei no início: Jesus Cristo é Senhor. Agradeça e entenda isso, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Um prazer enorme receber vocês. É muito bom quando escutar o João falando, e nós estamos vivendo a campanha juntos, né? Estamos no encerramento, e eu fui fazendo as conexões aqui, né? O João viveu quando ele foi sozinho, depois ele levava os grupos ou alguns, né? E hoje eu posso dizer que em alguns momentos nós já vivemos muitos,
dentro do sistema, porque nós já chegamos a levar 70 pessoas para fazer mutirão de limpeza dentro do sistema. Então, a campanha Deus foi fazendo, começou com o João, fazendo muitos. Então, eu sou grato, e para você que está nos ouvindo, é isso mesmo, se Deus colocou aí um sonho, um chamado no teu coração, se está ardendo, independente se é pelo presídio, se é... não desiste. E mesmo que tenha medo, né? Mesmo que tenha medo. Você vê aqui na história deles, né? Não foi fácil. Exatamente. Mesmo que tenha medo, é colocar esse medo diante do Senhor, é se permitir, deixar Deus trabalhar mesmo, como Deus usou o João lá na entrada do IPPO naquele dia para orar por tudo. E assim, esse medo ele faz parte, porque se eu não tenho medo, então eu posso fazer besteira. Então Deus traz esse medo para trazer o equilíbrio também. Então, se você está nos ouvindo aí, e Deus está tocando no teu coração para você fazer algo para visitar os presos, e esses presos, talvez ele esteja lá na cobertura da aldeota, talvez ele esteja lá na favela, talvez ele esteja lá realmente num presídio, mas esses presos eles estão por tudo quanto é canto aí. Então, se Deus está te tocando para você visitar esses presos, não desista, vá lá e visite, se doe, Deus quer te usar. Então, vamos fazer com que cada vez mais o reino de Deus cresça, e Ele quer usar você para fazer a diferença. Amém. Gente, muito obrigado, Bezerra. Muito obrigado, João Batista. Foi, assim, realmente, para mim, fantástico poder escutar. Eu agradeço por vocês partilharem mais do que, sei lá, dicas ou a história do que vocês fizeram institucionalmente. Vocês partilharam a história de vocês. Isso é muito importante e isso transforma e inspira muita gente. Agradeço a vocês por isso, agradecer a você que nos ouviu, continue seguindo a gente, procurando o IBCcast no YouTube, no Spotify, no Deezer, vai ouvindo, compartilhando com outras pessoas, e se você se inspirou, né, me lembro muito daquela passagem que Jesus fala mais ou menos assim, que a colheita está aí, né, mas os trabalhadores são poucos. Então, que você possa participar da colheita de pessoas que estão com o coração preso, com o coração escravo do pecado, né, seja dentro ou fora de um presídio. Um abraço, que Deus abençoe a todos e muito obrigado, gente. Foi um prazer. Amém.